Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje vamos tratar do capítulo 11 do livro dos grandes pecadores, nascem os grandes virtuosos. Vamos tratar de uma lei importante, duas leis, né? Evolução e involução. O Venerable Samael, nos seus livros, ele nos relata que há 48 leis. Dessas 48 leis, nós vamos tratar dessas duas hoje. Não temos a lista, né, dessas 48 leis, mas se a gente somar as leis físicas que nós conhecemos, inércia, impenetrabilidade, ação-reação, lei da gravidade, somando, né, com essas evolução, entropia, etc, vamos ter essas 48 leis. A evolução, então, definindo, né, o conceito de evolução, temos por evolução tudo aquilo que progride na sua movimentação. E ao contrário, né, a que regride, então, é a involução. Então, são duas leis. Infelizmente, uma delas é demasiadamente tratada pelas ciências oficiais, também pelas ordens espirituais, e a outra é completamente esquecida, né? Até de propósito. A que é muito estudada, tem tratados, doutorados sobre ela, tem dissertações, livros, etc, é a evolução. Então, ela é tratada como uma lei que é de forma errada, né? Como uma lei que sobrevive sozinha. Mas nós vivemos num universo de dualidade, não existe uma coisa sem a sua complementariedade, o par de complementares do universo. Esse par de complementar nós temos a noite, o dia, a luz, as trevas, alto e baixo, nascimento, morte. Então, naturalmente, temos evolução e involução. Não poderia existir somente a evolução sem a sua correspondente involução. Mas o pessoal acha o contrário, pensa que só existe a evolução, sem a involução. Então vamos ver isso na prática. Em toda a criação há então o nascimento, o desenvolvimento, vem a decrepitude e a morte. Isso se aplica tanto no macro como no microcosmo. A estrela, por exemplo, a estrela ela nem sempre existiu. O nosso Sol Ors é uma estrela de quinta grandeza que um dia não existiu e foi criada, está se desenvolvendo, né? E um dia será desconstruída. Assim se desconstrói, né, todas as estrelas. Então, o nosso Sol ou qualquer estrela teve o seu nascimento, tem o seu desenvolvimento e um dia morre. Quem está no campo, a morte de uma estrela, vê com perfeição, se diz até estrela cadente. Aquela é uma estrela que chegou ao final do seu período de vida, né? Passou pela evolução e pela evolução. Então, o Sol, por exemplo, que nós conhecemos pela espectropia, né? A ciência, a espectrologia que estuda a composição das estrelas, nosso Sol ele é movido, né? Ele é sustentado, né, por energia, então ele tem átomos de hidrogênio. Os hidrogênios se unem, né? Hidrogênio com hidrogênio forma-se o gás hélio. E esse hélio é combustível, então dessa fusão nuclear, né, é uma reação nuclear, a liberação de energia na forma de luz e calor para todo o sistema solar. Esse combustível ele está sendo gasto, ele não é renovável, naturalmente que tem um estoque definido, né, para a estrela-sol. Um dia vai acabar esse combustível e quando acabar esse hidrogênio, que não haverá mais essa reação, será um organismo morto, né? A estrela-sol vai cair. Quem estiver num campo em outro planeta vai ver
perfeitamente esse acontecimento, diz a estrela cadente. E isso será o fim, então, do sistema solar. Não se preocupe, dá tempo de você casar, ter filhos, né? O mundo certamente vai acabar aqui para nós, mas a ciência já calculou em 250 bilhões de anos isto vai acontecer. Assim como então a estrela Sol, ela nasceu, né, evoluiu e aí evoluiu até a morte. Assim também a nossa Terra, ela nem sempre existiu. Então um dia ela nasceu, né, e ela foi evoluindo, foi formando as suas partes, tem o seu período de formação. Isso é descrito nas escrituras sagradas em Gênesis, né? Se quiser ir pela espiritualidade. E aí ela começa, né, a envelhecer, se torna adulta e começa a envelhecer e vem a sua morte, que estamos no período agora de morte da Terra. Esse também está descrito nas escrituras sagradas. Então, o Apocalipse. Então, a evolução da Terra está na Gênesis, né? E a evolução no Apocalipse, ou seja, é um organismo do cosmo que nasce, cresce, se desenvolve e morre. E aplicando no nosso corpo, né, no nosso microcosmo, que a gente é uma, uma cópia, né, do cosmo, do macro, também se dá da mesma forma. A gente nasce, né? A partir da junção do espermatozoide, que é o gameta masculino, com o gameta feminino, que é o óvulo, forma uma célula ovo, e essa, que é o ovo zigoto, vai se desenvolvendo por mitose, meiose, né? Até formar um organismo, e esse organismo da criança, né? Quando a gente é bem bebê, já é formado, né? E vai se desenvolvendo, a gente se torna adolescente, se torna adulto, vai evoluindo sempre, até a fase, um ponto definido. Depois começa então a decrepitude, que é a contraparte da evolução, que é a involução. A gente começa a se entra, né, num processo de deterioração, vamos dizer assim, do nosso organismo, das células, dos nossos órgãos, e vem o período da desfunção. Então, na evolução é a função, na involução a desfunção, até chegar o momento final, que vem a morte, né, da função, que é a defunção, e aí vem até a palavra defunto, né? Defunto vem de defunção. Então, a gente tem o nosso, a gente como todo ser vivo, né, tem o nosso ciclo vital: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Então aí está aplicada as duas leis em conjunto, a evolução e a sua correspondente, a evolução e a sua correspondente involução, de forma que essas duas leis são complementares, não existem sozinhas, né, no cosmos e a serviço da criação, elas estão. Portanto, aquela ciência, né, e também aquela religião, principalmente uma ordem espiritual, o espiritismo, pensa que a evolução é para sempre, indefinida, né? Isto é um equívoco. A gente vai, então, pela física quântica, baseado na cosmognose do venerável mestre Samael, dizer que evolução é ao contrário da que as pessoas pensam. A evolução é a descomplicação de energia. Então, tudo no cosmos nasce como a Terra, né, que está em um caos, se ordena, então essa energia vai complicando, né? É como no nosso corpo, por exemplo, vai complicando e depois tem que descomplicar. E essa descomplicação é a morte, né? Para acabar com aquele estado de caos. Então, evolução é a complicação de energia ou complicação de energias, é a definição então quântica que podemos dar a esta lei. A evolução e evolução, ela
aplicada aos nossos estudos esotéricos, nós podemos dizer o seguinte: são duas leis e tem uma terceira, que não é nem a evolução e nem a evolução, é a revolução. Então, todas as coisas evolui e involui, são duas leis inferiores mecânicas. E tem uma lei superior, que é a revolução, que lava essas duas leis. A gente tem que uma lei superior lava as outras leis inferiores. Então é por essa lei de revolução da consciência que nós devemos conduzir a nossa espiritualidade. Não adianta a gente evoluir, depois vem a involução de maneira até automática, né? Aleatória, contrária à nossa vontade. Então é preciso a gente ir pela revolução. Vamos ver no que se aplica essa revolução. Essa revolução se aplica nos três fatores de revolução da consciência, que são três ferramentas básicas para nós atingirmos, né, a nossa autorrealização, para nós construirmos o nosso aperfeiçoamento, para nós destruirmos os nossos defeitos e construir as nossas virtudes da nossa alma. Então se dá mais ou menos assim, um dia, né? Um instante, né? No nosso Mahavantara, o que é o Mahavantara? É um período de criação do cosmo, do universo na sua totalidade. E esse período, né, de manifestação, vamos dizer assim, de evolução, é seguido por outro período de igual quantidade de tempo, chamado involução. Então, na evolução do cosmo, nesse dia cósmico, é uma Avantara. E aí vem a noite cósmica, né, que é um tempo igual, onde tudo se evolui, então o Pralaya. Então vamos falar do Mahavantara. O Mestre Samael diz no Mahavantara anterior ao nosso, né, que é o Mahavantara de Lótus. Depois veio o Pralaya, então nasceu esse nosso atual Mahavantara. Nesse atual Mahavantara, então, de lá do espaço cósmico do absoluto, a nossa mônada veio aqui para o espaço físico, o universo relativo, para animar a criação. Então, essa mônada, ela veio para adquirir a sua experiência, e essa experiência adquirida é o que se chama de alma. Então, nós somos uma alma, primeiro, e que temos um corpo. Então, o corpo é a vestimenta dessa nossa alma. Quando a vestimenta fica velha, a gente troca por outra vestimenta nova. Então, isso se dá também quando a gente fica velho, né, que evoluiu, nasce, morre e renasce de novo, trocou-se a roupa, né? Então, nesta período do Mahavantara, né, nós, da chamada roda do Sansara, essa roda vai dar 3.000 voltas. E em cada volta da roda, né, nós vamos trocar de roupa 108 vezes. Então são 108 manifestações. Somando, né, vai dar um conjunto de 3.024 existências para poder adquirir a experiência se a gente for por evolução e involução. É muito tempo, né? Mas a gente pode encurtar esse período, né, pela revolução. Sai da mecânica da evolução, que é a ascendência da roda, depois ela tem que descer na evolução, pela revolução. A revolução significa saltar da roda, sair desse conjunto de leis, de 48 leis aqui na Terra, né? Muitas leis, muita mecânica, muita tristeza, né? Muito infelicidade, muito automatismo. Por isso aqui é chamado Vale de Lágrimas. Libertar dessa roda que todas as religiões querem, todas as ordens espirituais.
Religião vem de religação. Então, religar a mônadra, de onde ela saiu, que ela está perdida nesse mundo de leis todas. Então, saltando da roda significa estar uma lei inferior, mecânica, né, que é da evolução e involução, duas leis inferiores sendo lavadas pela lei superior, que é a lei da revolução, da consciência. Então, nessas 3.000 voltas, né, isso acontece a gente passando, né, por alguns estados. Então nós entramos na roda pela parte do fundo, né? Imagina uma roda gigante, ela vai entrar, vai girar, né? Ela vai até lá em cima e depois desce. E quando a gente entra, a gente vai evoluir. De repente ela até para lá em cima, a gente é a última pessoa, né? Tá lá, fica até com medo bem no alto, porque dali ela não vai subir mais, ela vai descer, né? Então é a evolução. Então a gente entra pela nossa mônada, né, que vai fracionar a sua subpartícula, a nossa essência, né, na forma de elemental, vai entrar como um gnomo, né, um elemental sólido da Terra, do elemento sólido que é a Terra, pigmeu, o, e o gnomo mesmo, né, também. E aí, ganhando uma experiência de um determinado tempo, vai para o reino vegetal. Esse elemental já ganhou experiência bastante no reino mineral, pode saltar para o vegetal. E ali então recebe o nome de fada, né? A fada adquirindo a experiência no seu reino vegetal, ela salta para o reino animal. Então, animal vem da palavra latina, né? De anima, é humano. Então, a animação, o que é o desenho de animação? Aquilo que tem movimento, então, animal, né? E o animal ganhando a experiência no seu tempo, né? Muito tempo, tá ali na roda, a roda subindo, está evoluindo. Esse elemental já tem experiência trazida do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal. Agora ele pode saltar para o reino humano, né? Vai para o humano. Então, chegando nesse reino humano, que somos nós, é aí então que se aplicam as 108 existências nessa atual volta da roda, que é o dia sideral, né? Que é equivalente à volta do Sol em torno do cinturão zodiacal, num período de 25.968 anos. Esse período, então, a gente está desenvolvendo nesses 4 reinos, né? E aí chegou lá no topo, está na última existência da 108, não aplicou a revolução para saltar da roda, vai voltar na forma de involução. Então vai recorrer tudo, vai correr, movimentar tudo ao contrário, né? Vai desconstruir toda aquela experiência que nós construímos. Então, vamos passar pelo lado da evolução, é quando a gente entra começa como humanoide, né? Atualmente a humanidade é quase toda feita de humanoides, ou pessoas que têm corpo físico, né? Mas já casa vazia, destituída de essência, né? De qualidade, de virtudes. Então veja a tamanha maldade que está operando no mundo atualmente, porque nós estamos diante de leis e elas se passam, a humanidade nem se tocam dessas leis, o grosso da massa. Depois de então de humanoide, vai para o ciclo animaloide, né? Correspondente animal na parte evolutiva, na parte involutiva, animaloide. Descendo mais ainda, correspondente à parte vegetal, vem a de vegetaloide, na evolução vegetal, na evolução vegetaloide. E por último, correspondente à fase de mineral na evolução na descida da roda, vem a fase então do mineraloide. Então na subida você tem, da roda você tem o gnomo, na descida você tem o duende. Veja bem, o elemental do corpo de um duende.
Nós estamos falando da mônada elemental do corpo humano. A gente está falando então do nosso elemental, que aí se dá a volta completa, né? Uma volta. Agora, nesse atual período, nós somos os seres humanos. Na outro período, né? Esses que são animais vão ser os humanos. E a gente está numa outra situação, né? Inferior. Então, já tivemos na situação superior da evolução, né? Como humano, né? E a gente vai entrar pela parte dos oides. Oide quer dizer diminutivo, né? Você tem espermatozoide, quer dizer uma célula pequena. Então a gente vai para a inferioridade. E quem estava inferior na subida da roda possa ser superior. Então tem uma música que diz que o de cima desce e o de baixo sobe, né? Então é sempre assim mesmo. Essa música fala dessa volta da roda. Então é isso. A roda do Sansara quer dizer, a palavra Sansara quer dizer vale de lágrimas. Pela evolução e evolução, não saímos da roda do Sansara nunca. Então é preciso aplicar a revolução da consciência através dos 3 fatores para que possamos sair desta roda. Então, nesse tudo, nós temos a vinda das mônadas, do absoluto. Mônada é um nome dado pelo filósofo Leibniz, um filósofo alemão, por essa partícula que nós temos, por essa centelha divina. Então, é ela que vai animar essa criação nessa vinda dela. Ela vai ficar presa, né, pelo sujeito, né, a essa roda nessas 3.000 voltas. Então, quando terminar as 3.000 voltas, tem a volta da mônada para o absoluto. Daí ela vai levar para o absoluto o conhecimento proporcional, né, à experiência, o desenvolvimento proporcional à sua construção. Tem umas que voltam para o mestrado, que faz a revolução da consciência, e outras voltam praticamente quase analfabetas, como aqui na escola mesmo. Nós colocamos nossos filhos para aprender numa mesma escola, com os mesmos professores, os mesmos materiais escolares. Alguns aprendem de uma maneira esplêndida, né? Outros aprendem menos e outros não aprendem nada. Então também são as mônadas, todas elas filhas do nosso Pai Celestial, que o conjunto de todas elas é o que se chama de Deus. Então, o que a gente tira de importante, de concreto, desta parte teórica, né? Da cosmologia, da cosmognose do Mestre Samael? É que devemos lutar para sair da roda. Incessantemente, de instante em instante, devemos estar fazendo uma prática. Aquela pessoa que vai saltar da roda, ela necessita uma mônada revolucionária que tem os anelos de espiritualidade. Se anela por auto elevação, pela sua liberação, então ela vai estar de instante em instante fazendo uma prática. Não vai esquecer de si mesmo. E aquelas outras das aspirais, né? Uma hora faz uma prática, depois esquece, se identifica com as coisas, então vai ficar na mecânica para sempre. É preciso então a gente tomar cuidado que tudo é ilusão, essa movimentação do universo relativo, né? Da mecânica, evolução, tudo isto é ilusão. Maia, né? O que é real é aquilo que fica depois de tudo isso ter se passado, que é o absoluto. Então, nesse universo relativo, tem sobre nós
a lei da atração. Então, o universo, a natureza, as coisas, o mundo, né, exerce um grande poder de atração sobre a gente. E o trabalho gnóstico consiste em, a cada momento, a gente eliminando este poder de atração. O mundo não pode nos atrair desenfreadamente como atrai, e as pessoas se identificam e ali a consciência vai ficando presa. Então, para lutar contra a atração, né, nós temos que a auto-observação para se opor à identificação. Com isso, nós vamos liberando consciência, vamos acionando a consciência, vai trabalhando, e quando não estivermos mais identificados com as coisas deste mundo, a gente está pronto para a revolução, saltar da roda. Lembrando, né, para todos nós, o que o mestre dos mestres nos ensinou, sabendo que tudo nesse mundo é maia, é ilusório. O que ele diz? O meu reino não é deste mundo. A todos que já assistem, né, conosco, se gostarem, ok, assim aí, acione o sininho, né, para aumentar a nossa relevância aqui no canal, e leiam o texto que está logo abaixo aqui nas descrições, e também pode ler o livro na sua totalidade, na forma de PDF ou na forma de livro convencional impresso. A paz diferencial.